Bem, guys, what's going on? Robert for International Postal Research. Tudo bem com você? Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, através do YouTube. Você que está aí do outro lado, don't go away, stick around. Você que está do outro lado aí, fique com a gente, trazer informações importantes. Pessoal, nada que nós estamos assistindo vai ser como era antigamente. Ou seja, o dinheiro fiat, o dinheiro fácil, ele vai desaparecer e nós vamos voltar uma era da obscuridade. É uma nova era. E eu vou estar explicando para vocês a partir dessa semana em outros vídeos que nós estamos preparando para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre a produtividade, mas aleatoriamente eu vou tentar repassar algo literal que está acontecendo ao redor do mundo. E você que está aí do outro lado, você precisa entender para que você possa estar informado, possa estar antenado, para que você possa quebrar essa empatia do medo, do obscuro e possa estar interligado com as notícias, enfim, com aquilo que está acontecendo. E muitas das vezes a mídia não vai falar a verdade, só para vocês terem uma ideia. Então, nós sabemos que nós vivemos governos de austeridade, ou seja, o contraponto é a política de austeridade. O que significa essa política de austeridade? Cortar gastos em cima de um não aparente, de uma política ilusória, de uma ilusão democrática que muitas das vezes a gente não percebe e às vezes ela passa em nossa frente e nós contribuímos. Pelo incrível que pareça, nós contribuímos com isso. Então, o que está acontecendo e o que vai acontecer, a gente precisa entender. Débito de curto prazo, débito de longo prazo, a produtividade, o que tudo isso acarreta dentro do que nós vamos assistir daqui para frente. A gente sabe que o coronavírus é uma pandemia, mas a crise literal é uma crise submergida da crise do capitalismo global, da centralidade que vem de um outro lugar. Então, para que isso possa acontecer, e vai acontecer, nós temos que estarmos preparados. Quem estiver preparado, não temerá. E você que está aí do outro lado, você precisa se conscientizar quais são as formas que você tem que fazer para poder se armar para ir para uma guerra. Então, muitas das pessoas que vão ver esse vídeo vai tentar desmistificar, muitas das pessoas vão tentar compreender a mensagem e outras das pessoas vão entrar no ouvido e vai sair no outro. E vocês sabem muito bem que não é só porque que nós estamos fora, porque a gente faz o research, enfim. Nós fazemos algo realmente diferenciado daquilo que muitas das vezes as pessoas só querem ouvir aquilo que realmente vai acontecer, a gente passa desapercebido. Então preste bastante atenção. A gente sabe que todo o protecionismo e política de austeridade vem logo depois de uma crise. A gente sabe que essa eminência foi colocada anteriormente com pautas do neoliberalismo e que quem só faz isso literalmente é a direita. A gente sabe também que o capitalismo, ele para poder se sobreviver, ele precisa de indagações homogêneas, orgânicas, e ele precisa tirar de um lugar para ser levado para a centralidade. O que eu quero dizer para vocês, que mediante essa crise, mediante tudo que nós estamos vendo, alguém tem que pagar a conta para sair fora dessa posição. Ou seja, há uma grande iminência de uma guerra, e eu vou estar explicando para vocês. Como é que se paga essa guerra? Quem perde é que paga. Qual que é a iniciatória do processo de convergência para que a gente possa entender
como é que funciona e quem está por detrás, que muitas das vezes a gente não consegue entender o que significa Goldman Sachs, Fannie Mae, Fannie Mac, AIG, Merrill Lynch, Lehman Brothers, JP Morgan. A gente não conhece. São nomes estranhos, mas são pessoas que sabem mexer as peças dos quebra-cabeças. Toda crise, o resultado final é em cima dos menos desfavorecidos. Então vou mostrar para vocês como é que está o tabuleiro hoje. Como é que estão as peças do jogo. Então a Rússia, a China e o Irã já anunciam envio de tropas militares e armas em apoio o quê? A Venezuela. Por que isso, gente? A gente sabe com a crescente pressão dos Estados Unidos, depois de querer condenar, em mesma pandemia, ao Nicolás Maduro como chefe de um cartel envolvido literalmente em escândalos. É aquele mesmo filme, é aquela mesma analogia que a gente sabe muito bem. Esse filme nós já assistimos, como chefe de quartel, teve corrupção e assim. Só não colocaram a OEA, a Organização dos Estados Americanos, porque dá muito na cara. Mas tem um presidente interino. A gente sabe que Mike Pence, hoje o vice do Trump, já está na Colômbia, tentando articular alguma coisa, porque a colônia provavelmente vai ser o quintal, a porta do quintal para que as tropas norte-americanas, juntamente com o Brasil, possa se posicionar. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás, creio que um mês mais ou menos, falando da posição da segunda tropa dos Estados Unidos, onde tem um brasileiro que está ali sendo pau-mandado, ou seja, o Bolsonaro indicou ele para ele fazer parte da segunda tropa ali norte-americana, um brasileiro. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, para poder servir de bode expiatório. Ou seja, eles vão colocar e já estão colocando as partes de estratégia para ter um conflito no Irã ou um conflito na Venezuela. Eu penso, particularmente, é minha opinião, que poderá ser na Venezuela. Então, o governo serviçal, subserviente, não só do Brasil, mas principalmente da Colômbia, agora com o governo neofascista, nazifascista do Brasil, eles estão perpetuando e abrindo espaço, território brasileiro, quebrando com todas a soberania do país, para poder abrir espaço para essa agressão militar contra a Venezuela. A Rússia, a China e o Irã já anunciaram e já enviaram tropas com armas e apoio à República Bolivariana da Venezuela. Só para vocês terem uma ideia, o Maduro já conseguiu, está preparado, mais de 1 milhão de pessoas treinadas e preparadas para qualquer tipo de eventualidade. Fechou a fronteira, border, que a gente fala, da Colômbia. Tem mísseis posicionados, principalmente, não só na Colômbia, que ele disse que qualquer eventualidade, vai lá no mapa da América do Sul. Eles vão afundar a Colômbia até o Oceano Atlântico. Vai ver onde está o Oceano Atlântico? Na Colômbia. O Brasil já tem 2 mísseis preparados para Brasília. E o Maduro não está brincando, gente. Porque ele sabe o que quer, ele ama o seu país, ele defende os seus nacionalistas e principalmente o seu povo que o admira. Qualquer eventualidade, qualquer repercussão contra em questões de protecionismo, ele estará ali para poder defender. Eu fico extremamente entristecido pela posição do nosso povo brasileiro, que não tem uma desenvoltura e não tem literalmente conhecimento de como funciona a Revolução, aliás, como funcionou a Revolução Bolivariana e o sistema bolivariano. E muito mais ainda, não sabe como é que funciona a estratégia da Venezuela, que mesmo com suas dificuldades, com sanções, com bloqueio, enfim, sem venda notória, porque nós sabemos particularmente que a Venezuela vive na monocultura do petróleo, é a maior reserva do mundo
o Maduro está tentando ajudar seu povo da melhor forma possível. É um país com uma sensatez equilibrada, onde o povo sabe o que quer e onde o povo luta. Eu não sei onde foi que o nosso povo comprou um discurso, acho que numa loja de R$1,99, pronto para criar essa barreira, para que criar esse ilusionismo sem horizonte das questões democráticas na América do Sul. Então, o porta-voz do Ministério da Justiça russa disse que a Federação Russa poderá dar seu apoio e dará seu apoio aos militares do Exército das Forças Armadas Global da Venezuela, sob ameaça da OTAN e da vizinha Colômbia. Ou seja, eles já estão preparando os exercícios militares que já foram realizados e serão realizados outros durante essa semana para reunir armamentos mais modernos que nem os Estados Unidos têm no solo da Venezuela. Ou seja, mísseis supersônicos da Rússia, caças chineses de quarta geração, operado por microcomputers, computadores microscópicos, só para você ter mais. Drones iraniano que são dos melhores, a gente sabe, com alta tecnologia, e são identificáveis. Não consigo nem falar essa palavra, você não consegue identificar esses drones por radares norte-americanos. Eu tô aqui na América, gente, 25 anos. Pátria é aquela que te dá o pão. E eu sei que nem o povo, não é a Constituição, porque o povo aqui tem gente boa, gente ruim. É um país que nem o Brasil foi constituído por imigrantes, com uma Constituição que foi promulgada por inspiração. Eu sei porque eu estudei, porque eu pesquisei por mais de 15 anos. Mais. Eu tô 25 anos aqui. Eu cheguei aqui moleque, com 14. E você que está do outro lado, você tem que entender isso. Não é o povo que sai para destabilizar. São as grandes incorporações que acoplaram, que compraram os brasileiros. Sérgio Moro, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Amílio Fraga, Meirelles, Pedro Parante. E aí vai essa cambada que está toda aí servindo ao CFR. E por isso a gente vê que, como o Bernie Sanders fala aqui, não adianta os Estados Unidos tirar e criar um monstro invisível para dizer que quem está no poder é ditador, fez corrupção e as eleições teve fraude, porque a gente está cansado de assistir esse filme. Vale a pena ver de novo. Isso é mentira. E coloca ditadores lá. A gente vê uma mídia podre, mídia não, um lixo de canais na internet como se Terça Livre, Antagonista, essas merdas de Caio Coppola, um freak para não falar outra coisa, que estão aí querendo vender e o povo brasileiro muitas das vezes compra a ideia. Então a gente vê que o ministro da Defesa da Venezuela assegurou que o país está totalmente pronto para contra-atacar em qualquer eventualidade ou agressão armada. E eles frisam, estamos prontos para enfrentar qualquer agressão no campo da luta armada e desarmada para salvaguardar os interesses e consagrarmos a Constituição Bolivariana na legislação suficiente baseada na questão jurídica para construir o nosso próprio modelo de defesa global. Ele é o ministro da Defesa da Venezuela. Então, a gente vê aí. Lembre-se que a Venezuela até agora tem 1 milhão de civis chavistas registrado voluntariamente. Você sabe quando a pessoa vai voluntariamente para poder ajudar a gente? Sabe o que significa isso? O trabalho não vem por designação, vem, não. Eles vão por espontaneidade, porque eles sabem o que querem, eles sabem onde pisam, eles sabem onde querem chegar. E nós, brasileiros, ficamos acuados, brigamos com tudo, mas não lutamos com nada, nem por nada. E tá aí. Eu fico indignado de saber isso. De ouvir esse tipo de coisa. Porque terá guerra. Pode ser na Venezuela ou no Irã. Vai acontecer alguma coisa. O próprio secretário da ONU, que é um português de Portugal, tá a perceber esse gajo, já disse que qualquer eventualidade
para que não haja retaliação e principalmente que não haja guerra, conflitos. Ele deixou bem claro. Você sabe muito bem que o Trump, quem está por detrás do Trump, pode passar todos os conselhos da ONU, principalmente o Congresso, enfim. Porque tem que tampar esse buraco, tem que tampar o prejuízo, tem que pagar a conta. E nos próximos vídeos eu vou explicar para vocês como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, rápido. Mas eu vou falar da Guerra Fria que se iniciou depois da Segunda Guerra Mundial. Quais são as estratégias desses países? Nós não vivemos mais o que nós vivíamos. Quando você sair de casa, quando liberar o corona, esqueça. O dinheiro fiat, o dinheiro currency, o money supply, ele vai desaparecer. E nós vamos viver uma outra realidade. Você tem que estar preparado para poder defender a sua família e a sua causa. Pense nisso. Então, estou trazendo informações de vocês, para vocês, que a Venezuela não está sozinha. A Rússia, a China e o Irã já enviaram tropa, já tem armamento, já tem posicionamento, enfim, tem tudo para começar praticamente uma terceira guerra mundial, gente. Quais são as maiores potências do mundo? Alemanha, Estados Unidos, Rússia, China, maior exército da face da Terra. Porque querem acabar com a Venezuela. Porque lá tem petróleo, lá tem ouro. Por que o Trump não vai cutucar lá o gordinho da Coreia do Norte? Porque ela não tem nada, gente. No paralelo 1950, paralelo 38, vocês lembram? Da divisão, quem cuida da Coreia do Norte é a China e a Rússia, a antiga União Soviética. Do outro lado é o quê? Reino Unido e Estados Unidos. Uma Coreia capitalista do lado, né? Que é a Coreia do Sul. E do outro lado, uma Coreia ditatorial, como o povo fala. Então, gente, antes de falar de Cuba, de Venezuela e de China, vai lá dar uma lida. Ontem na live eu perguntei, teve várias perguntas referentes a isso. Eu expliquei o tanto que hoje a China representa para o mundo. Tudo que você tem ao seu lado veio de fora. Não importa se tá o fio da blusa que você está usando veio da China. O Brasil não tem indústria, tem que calar a boca. O brasileiro tem que pensar antes de falar em socialismo e em capitalismo, porque você sabe muito bem que a maioria das guerras foram patrocinadas pelo capitalismo. Então, antes de passar vergonha, vai lá se informar, gente. Vai lá se informar. A China, vou terminar como eu comecei. Antes de falar da Venezuela, de Cuba, do regime, o Brasil está dando R$600 de comiseração, de esmola para a população. E o povo está quieto esperando o dia para sacar o dinheiro. O fundo de garantia que foi dado... O fundo de garantia que foi dado era um dinheiro seu que fala, não pode ir lá pegar, tá liberado. Um dinheiro que você já tinha trabalhado, que você foi trabalhar empurrado, doente, sofrendo, enfim. A China tirou 4 Brasil. 4 Brasil. O Brasil tem 210 milhões de brasileiros. Tem um pouquinho mais. 4 Brasil da linha da pobreza e da miséria. 850 milhões de chineses saíram. Não foi ascensão de classe. Na época do Lula nós tivemos ascensão de classe. O que aconteceu na China, não. O rico se igualou. E o povo vem falar abobrinha ainda. Eu vou estar explicando mais ou menos como que vai ser, gente. Se prepara. Eu estou sempre falando, alertando. O diversionismo, muitas das vezes aleatoriamente, é fácil você estar no Big Brother da vida. É fácil a gente estar aí assistindo os campeonatos brasileiros. Não sou nada contra, cada um faz o que quer. É fácil estar aí nos Luca Neto, Felipe Neto, nesses... Tem 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Eu tô aqui, ó, dentro do carro, me arriscando, porque eu tive que fazer umas coisas. 4 horas, fecha tudo, lockdown, para trazer informação pro nosso povo que tem que estar esperto. E muitas das vezes a gente é ridicularizado, a gente fala, amigos, espalhe o vídeo, vai lá. Mas o povo quer ver a casa do maromba, entendeu? O pessoal quer ver outras coisas. Porque é isso que prende atenção. O que prende atenção, determinação. Então, se você polui sua mente, você só vai fazer coisas erradas, com certeza.
Mente vazia é o palco de Satanás. Você precisa entender isso. E vai sobrar para o Brasil. O Brasil está parado. O Brasil está na mão de pessoas que odeiam o pobre. Dinheiro para banco foi primeiro. Enquanto nós não levantarmos da cadeira e entendermos a mensagem que temos que ser nós. Eu estou gravando aqui, meu celular não para. Mesma coisa que o Bolsonaro, R$600, que não sei o que, na época do Lula, não sei o que, o bujão de gás era assim, o dólar não era assim, na época da Dilma, não sei o que. Só fica nisso. E auxílio emergencial, blá, 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 blá. Gente, o ponto de partida somos nós. A transformação ela tem que vir de fora, aliás, de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós temos que ser aquelas pessoas que influenciamos, não deixamos ser influenciado. Pense nisso e se prepare. A Terceira Guerra Mundial está para se iniciar em breve e o colapso monetário virá. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.